Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo aqui mais um vídeo com atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. E antes de trazer essas atualizações, vou pedir aquela moral para você deixar o joinha, se inscrever no canal, né, que é importante para ele ser indicado na plataforma do YouTube, e segue as redes sociais, o Vascaíno do Cerrado, no Instagram e no TikTok. Bom, vamos começar aqui falando do lateral esquerdo de 25 anos, Juninho Capixaba, né, que depois de ser sondados aí por Vasco e São Paulo, saiu uma notícia de que o Fortaleza fez uma proposta de renovação de contrato com o jogador, né? Não tinha, ele tem um contrato vencendo agora em dezembro, né? Viu toda esse assédio, né, de times querendo o lateral e agora tá tentando segurar o lateral Juninho Capixaba, né? Falando em Fortaleza também, uma coletiva do técnico Vojvoda, né? Um jornalista perguntou sobre o futuro, né? O que ele acha importante para abraçar um novo trabalho. Aí ele pontua ali que é, primeiro, os aspectos, né? A família, né? A família tem que apoiar. Segundo, o projeto esportivo tem que ser um projeto de médio e longo prazo, um projeto mais estável, né? E o crescimento profissional. Vou deixar para você aí um trecho dessa pergunta que eu achei interessante e da resposta do Vojvoda, que já em sites lá do Fortaleza, né, setoristas, já tratam a saída do treinador como algo certo. Tudo bem? André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Você falou que vai ver o que é mais importante para o Fortaleza, mas também para você. E aí eu te pergunto, nesse período, tanto o Fortaleza teve um período de muita dificuldade e deu confiança e respaldo ao seu trabalho, como você também foi procurado por outras equipes e não quis nem saber, permaneceu no Fortaleza para cumprir o seu contrato. E aí eu te pergunto, independente da decisão de ficar ou não ficar, mas o que é que vai ser mais importante para você olhar um projeto que você vai escolher para 2023? O que é que você vê de mais importante para a sua carreira? Aspecto financeiro? A família? Um clube que tenha um projeto esportivo atrativo? O que é que você vê como aspecto mais importante para o seu 2023, independente de ser um Fortaleza ou não? Obrigado. Bueno, son todos aspectos importantes. O primero, o familia, es verdad que tengo una familia muy unida, que ellos apoyan, están siempre o presentes, aunque ellos estén o distante de mí en este momento, o durante año, ellos apoyan, y yo voy a tener esa confianza de siempre en mi familia. Después, o proyecto deportivo es importante, ¿sí? Para o clube você conoce mejor que yo, ellos venden una secuencia de 5 o 6 años atrás, de Serie C, Serie B, ahora logramos o continuidades en Serie A, clasificación a Copas Internacionales, más o clube tiene que continuar creciendo. Yo quiero continuar creciendo profesionalmente, y o clube necesita crecer también. Marcelo Paz y toda su directoría tiene esa mentalidad también, más es también hacer las cosas con responsabilidades. Yo comprendo también la situación de o clube, ellos comprenden también mis ambiciones, entonces las ambiciones de comisión técnica, el proyecto deportivo, o familia, o gracias a Dios está unida y tengo ese apoyo, más no voy a dilatar ni nada, vamos a sentar, a conversar, tengo una buena relación con la directoría y tengo que continuar de ese jeito. Está abierta, todas las posibilidades están abiertas. Agora eu vou trazer um trecho aqui de um vídeo do Jorge Nicola, do canal do Nicola, se você não conhece, do jornalista que vai falar sobre o interesse do Vasco no meia Gustavo, né? Aquele garoto que eu falei, que saiu do esporte, tem 20 anos, né? Tá lá no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes e diz que os gringos lá compraram o jogador justamente para fazer dinheiro. Pagaram 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, e agora querem 5 milhões de dólares para liberar o jogador, mais que o dobro aí do investimento, cerca de mais de 25 milhões de reais. Aí será que vale, cara? Eu vou deixar o trecho do Jorge Nicola falando e vou trazer um resumo aqui dessas especulações e grana que o Vasco tá para pagar nesses jogadores. Bora mudar de assunto e falar sobre esse meia que está chamando a atenção de Cruzeiro, Vasco e também do Atlético Paranaense. Vocês lembram de um menino chamado Gustavo, que surgiu na base do esporte e logo depois de se tornar profissional foi vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos? Pois bem, é esse jogador que está na mira dos 3 grandes atletas, ele é um meio campista armador, daquele que está em falta no mercado, só 20 anos de idade. Havia sido vendido para o Al-Ahly por 2 milhões e 200 mil dólares. Ainda nem conseguiu se firmar direito nos Emirados Árabes. Na primeira temporada, 7 jogos como titular, mais 7
perdão, mais 7 como reserva e 5 gols marcados. Na atual temporada ele tem 4 partidas, 2 como titular, 2 como reserva e 1 gol marcado. Apesar disso, o Shabab Al-Ahly entende que ele já se valorizou e em vez dos 2 milhões e 200 mil dólares que investiu, a pedida é de 5 milhões de dólares. Cifras que já assustaram o Cruzeiro. Informação do Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro, depois de ser submetido a esse valor, descartou sua contratação. O Atlético Paranaense e o Vasco ainda estudam um meio de fazer proposta, obviamente tentando gastar menos do que os 5 milhões de dólares por um atleta que de fato surgiu muito bem, ocupa uma função de enorme carência no mercado brasileiro, mas a curiosidade é que o Atlético Paranaense é um dos poucos clubes que tem esse meio atacante armador, no caso o Terans, que também é alvo do Vasco da Gama. O Vasco está muito focado em encontrar esse camisa 10, tentou o Oscar, o Terans e o Quinteiro, e agora também trabalha com a possibilidade da contratação do Gustavo. O staff do jogador já foi avisado sobre o interesse, mas só vai ser apresentado qualquer comunicado ao Shabab Al-Ahly se de fato existir uma proposta oficial do Vasco da Gama. Cara, eu anotei alguns jogadores especulados, ou nome de jogadores especulados do Vasco aí. No começo, cara, eu fiquei até, tipo, empolgado, né? Pô, agora o Vasco vai pro mercado, voltamos pra primeira divisão. A gente começou a buscar nomes que a gente não buscava, né? Agora tem dinheiro para contratar, mas vamos aos nomes, né? Goleiro, falaram do Marcelo Groi, né? Que tá fora, querendo voltar, se eu não me engano, tá no mundo árabe também, né? Inclusive quer rescindir contrato porque tá com salários atrasados. O Kehler, falaram do Kehler, goleiro do Internacional, que o cara agora é titular e não vai querer sair de lá e vai jogar uma Libertadores, mas diz que vai formular uma proposta para ele. O Rafael, do Atlético Mineiro, que diz que não vai liberar também. Então, sobra o Thiago Rodrigues, e o Thiago Rodrigues está esperando para sentar, para ouvir o que o Vasco vai querer de projeto com ele, para ver se ele fica. Porque, obviamente, como ele virou, ou ele esteve na vitrine durante o ano inteiro, ele não vai querer ir para uma geladeira, o Vasco contratando um jogador e ele ficar na reserva, né? Ele vai fazer igual o goleiro lá, que estava no CSA, que era do Vasco, Jordi, que fez um campeonato brasileiro bom, e quando voltou, viu que ia ficar na reserva o Fernando Miguel, rescindiu o contrato e vazou para Portugal, né? O Thiago Rodrigues, ele não vai querer sair de cena, né? Ou ele é titular, ou ele vai aproveitar a visão que ele teve no ano para ir para algum time, obviamente, né? Então tá aí a situação dos goleiros, que eu não consigo enxergar aí um caminho, pelo menos não até agora. Os laterais falaram em Juninho Capixaba, acho que é um bom jogador. O Juninho, acho que é Júnior Hernandes, né, que é aquele lá que é da seleção colombiana. O Reinaldo, esse de 33 anos, para mim já foi a época dele também, nem o São Paulo quer, diz que o salário do cara é 350 mil reais por mês, uma coisa assim, né? E o Dudu, bom lateral do Atlético Goianiense. São os especulados. Para mim ali, o Dudu e o Juninho Capixaba seriam essas duas opções, um direito e um esquerdo, né? Mas ainda precisa de mais, não adianta só trazer titular, tem que ter reserva também, que nem isso a gente tem. Zagueiro, falou só no Paulo Henrique, lá, Gustavo Henrique, né? Aquele zagueiro lá que foi do Corinthians e tá no Atlético Paranaense, que tem que pagar uma grana para tirar ele de lá também, se eu não me engano, 21 milhões de reais. Volante, diz que o Alan se ofereceu para, de repente, ouvir uma proposta. O Alan, que era da base do Vasco, jogou no Napoli, enfim, mas diz que o cara tá avaliado em mais de 50 milhões de reais. Os meias, tem o Gustavo, esse aí do que eu falei, né, do Sport, que tá jogando nesse time dos Emirados Árabes. Tem o Terans, do Atlético Paranaense, que diz que quer uma grana para tirar ele de lá também, né, que são os meias ofensivos, né, os valores são quase o mesmo, quase 30 milhões de reais, tanto no Gustavo quanto no Terans. E o Wellington Rato, que o Atlético Goianiense se posicionou dizendo que é um jogador que ele vai precisar para a temporada 2023, que é um jogador crucial para ajudar o Atlético Goianiense a voltar para a Série A. Inclusive eu tinha anotado aqui que ele na temporada tem 15 gols e 7 assistências, então um jogador importante para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, se for para liberar, vai ter que pagar muita grana para tirar ele de lá. E técnicos é o Vojvoda, que a gente imagina que deve ser ele, e o Helman. Cara, olha, numa visão geral, eu não consigo enxergar um grande jogador, né? Eu acho assim, para o que a gente vinha trazendo, realmente é outra situação. Mas se você olhar os times do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, né, o Grêmio, que vai se reforçar pra caramba, né? Se você
olhar esses times aí, a gente ainda vai ver que ainda tá muito longe de chegar perto do nível de um time desse. Eu sei que as coisas não vão acontecer do dia para noite. Eu vejo com bons olhos o Vojvoda e o atacante, esqueci do atacante, né? O atacante Pedro Raul. Pedro Raul parece que vai ter uma reunião dos empresários do Pedro Raul com o pessoal aí da Vasco SAF semana que vem. A gente tem que esperar acabar o Campeonato Brasileiro agora esse final de semana, que aí a coisa vai andar. E tomara que o Vasco consiga trazer jogadores, acho que mais peso, né, cara? Tem dinheiro, acho que se for ficar comprando um monte de jogador aí, 20 milhões, 25 milhões, para trazer no atacado um monte de jogador mais ou menos, eu prefiro que o Vasco vá ao mercado cirurgicamente e consiga trazer bons jogadores, mesmo que seja um valor maior, mas que a gente saiba que a margem de erro vai ser menor, né? Assim, feliz com a possibilidade da gente poder contratar bons jogadores, mas ainda esperando algo mais que eu não consegui enxergar em todas essas especulações. Deixa seu recado, sua mensagem. Você está empolgado com todas essas especulações? Jogadores aí que você acha que vão trazer o Vasco para um outro nível, uma outra situação, ou ainda está muito longe do ideal? Deixa sua mensagem, curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.